Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai discutir as chamadas criptomoedas. Vamos entender melhor o que são as bitcoins e discutir o risco que elas eventualmente podem representar para investidores desavisados e para o próprio Estado Nacional. A China expandiu a repressão sobre as criptomoedas, declarando que todas as atividades relacionadas a dinheiros digitais são agora ilegais. O Banco Popular da China e outras agências governamentais também atacaram as trocas de criptomoedas no exterior, afirmando ser ilegal fornecer serviços online para os moradores da China. O anúncio fez o preço do Bitcoin cair mais de 8%. E outras criptomoedas despencaram até 20%. Além da China, outros países veem com restrição o comércio das moedas digitais. No Reino Unido, alguns bancos não operam mais com criptoativos. E a Nigéria, uma das maiores economias do continente africano, baniu esse tipo de transação do sistema financeiro nacional. Egito e Bangladesh também impedem o comércio de criptomoedas desde 2017. Os ativos que seguem em constante crescimento e valorização ainda estão à margem do mercado financeiro tradicional. O programa Direito Sem Fronteiras de hoje vai discutir por que alguns países estão banindo as criptomoedas. Qual é o risco para o Estado? Como funciona esse tipo de operação? E por que ainda não existe uma regulação para esse tipo de atividade econômica? E para falar deste assunto, vamos conversar online com Ivo Teixeira Gico Júnior, professor e advogado, especialista em contratos e direito econômico, doutor em direito e também em economia. Conversamos também com Newton Marques, professor licenciado da Universidade de Brasília e economista. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Ivo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que são exatamente as criptomoedas, por favor. Bem, primeiro eu preciso explicar o que é moeda antes de a gente saber o que é uma criptomoeda. E moeda é tudo e qualquer coisa que a gente use como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Basicamente, vai desde concha, nos períodos pré-históricos, até o ouro, recentemente no século passado. No entanto, do começo do século para cá, os estados nacionais começaram a proibir o uso de outras coisas como moeda e começaram a obrigar que se usasse apenas a moeda emitida pelo estado, chamado papel moeda. Agora que a gente sabe o que é moeda, fica mais fácil explicar o que seria uma criptomoeda. Do ponto de vista tecnológico, a criptomoeda é apenas um código com criptografia que dificulte ou impossibilite a sua replicação por outra pessoa. Então é como se fosse um código único. E desde que as pessoas aceitem este código único como meio de troca ou reserva de valor ou unidade de conta, ela funcionaria como moeda. Mas como o direito proíbe que se use outras coisas como moeda que não o papel moeda, apesar da gente chamar de criptomoeda, não é moeda para o direito. Professor Newton, de qualquer forma, seja ou não uma moeda, a criptomoeda é uma abstração. Você não tem qualquer coisa na mão. Você tem uma ideia. Isso inspira confiança na sua avaliação? Complementando aí o que o professor Ivo colocou muito apropriadamente, se nós não temos uma moeda de cunho forçado, conforme ele falou, não tem jeito de você chamar isso de moeda, porque ninguém é obrigado a receber. E aí vem a pergunta, para que servem as criptomoedas? Para fazer mineração e para fazer transações. Mas aí você fica, é um negócio tão vazio que normalmente a moeda serve como fonte de recursos para algum tipo de atividade. Então, os bancos têm lá, captam dinheiro e emprestam dinheiro. E se alguém chega e capta dinheiro e aplica num bem, um ativo fixo, também ele pode fazer algum tipo de aplicação. Agora, no caso das criptomoedas, qual é a fonte de recursos? Foi uma ideia genial que algumas pessoas tiveram, né? Até um japonês aí, que é considerado como o pai das criptomoedas, o tal de Sakamoto, ele inventou isso aí, todo mundo incorporou. Então, hoje, está na base da confiança.
Então, fica todo mundo atraído por conta da valorização. Então, isso daí não é algo que tenha nenhuma utilidade para a economia. Ivo, e como é que funcionam as operações com criptomoedas? Bem, há vários estilos de criptoativos ou criptomoedas e basicamente o que você tem é um código que normalmente está associado à tecnologia chamada blockchain, que registra quem tem a chave de acesso. Então é igualzinho o seu e-mail. Para você ter acesso à sua caixa de e-mail, você entra lá com uma senha e você tem acesso à sua caixa de e-mail. Nesse caso, nós temos uma tecnologia chamada blockchain, que registra quem é o titular daquela criptomoeda, daquele criptoativo, e aquela pessoa, quando entra com a senha dela, ela pode transferir para outra pessoa. Então, o Newton está me vendendo um carro. Por alguma razão mística, ele decidiu que ele aceita Bitcoin. Então, eu vou pagar para o Newton 50 Bitcoins pelo carro dele. Tudo que eu tenho que fazer é entrar no computador ou no celular, inserir a minha senha dentro de um serviço de gestão de criptomoeda, de criptoativo, e falar, transfira para o usuário Newton 50 criptomoedas da minha carteira. Simples assim. Igualzinho você faz no site do Itaú, no Nubank, no Banco do Brasil. Então, do ponto de vista do funcionamento, não é tão diferente assim. E do ponto de vista da regulação? A regulação da moeda brasileira, todo mundo sabe, é feita, o Banco Central administra esse sistema. E a criptomoeda, quem é que administra? Não existe um órgão central, nenhuma entidade internacional e nem entidades nacionais, Newton. É isso mesmo? É verdade. Eu sou Exatamente. aposentado do Banco Central, sempre estudei a Lei 4.595, que foi justamente que criou o Banco Central e regulamentou todo o sistema financeiro, e a gente vê que mesmo depois nenhuma lei, né, ela acrescentou, adicionou algo que tratasse as criptomoedas como um objeto de fiscalização, de normatização do Banco Central. Então, o que eles vendem, né, a gente se puder assistir, né, os vídeos, as apresentações desses chamados negociadores, dealers de criptomoedas, ou professores, ou qualquer coisa parecida, enfim, eles é que difundem as criptomoedas. Você vê que o que eles colocam como a grande sacada é que não existe regulação do Estado. Então, o Estado não tem que ficar de fora. Aí, só que eles falam isso, mas aí depois o Ivo deve acrescentar isso daí, ou trabalhar melhor essa ideia. E aí, se alguém for lesado, vai reclamar para quem? Só para ter uma ideia. Aconteceu uma vez, alguém que tinha uma criptomoeda dessa morreu, só ele que tinha os códigos. Que tal? E aí, vai reclamar para quem? Então, esse é um grande problema. Você não tem nenhum órgão controlador, regulador, então fica a Deus dará. Vai reclamar para o bispo, Ivo? Seria o caso de se criar uma entidade internacional que gerenciasse isso? Ou esse apelo de não existe ninguém que gerencie a alma, a essência da criptomoeda? Olha, nesse ponto eu estou com o Newton. Não adianta nem reclamar com o bispo, mas ao fim e ao cabo, criptomoeda é uma questão de fé. E aí eu brinco que o jogo da criptomoeda é o jogo da cadeira. Enquanto tiver você sentando, tá tudo ótimo. O último a sentar é que vai levar o tombo. Por que isso? Porque o que acontece? É o que o Newton estava falando. Moeda, como a gente chama hoje, ela tem curso forçado. O que isso quer dizer? A pessoa que é minha credora, ela é obrigada a aceitar a moeda, o real, para quitar dívidas. Então, ela não tem essa opção. Se eu tenho reais e eu devo para ela, quando eu ofereço reais, ela é obrigada, por lei, a aceitar. Quando eu estou comprando o carro do Newton e eu estou oferecendo 50 bitcoins, se ele aceitar, ótimo. Mas ele também podia aceitar minha coleção de revista em quadrinhos. Aí, toma aqui, Newton, minha coleção de revista em quadrinhos em troca do seu carro. Se ele aceitar, ótimo. Mas e se ele não aceitar? Não tem nada que eu possa fazer para forçá-lo a aceitar. É por isso que o criptoativo não é moeda. E aí o que acontece? O que é muito comum são as pessoas perderem as chaves.
E aí esse dinheiro se perdeu para todo o sempre. E aí, o que também é possível fazer? Empresas não vendem a criptomoeda, elas captam dinheiro, na verdade fazem um empréstimo, pegam esse dinheiro e alguém supostamente compra criptomoedas. Quando você for tentar reaver o seu crédito, você não tem criptomoedas, você só tem um crédito contra uma empresa, que é uma pessoa jurídica, às vezes é uma casca de ovo. E aí o que o Newton falou? Você vai reclamar para quem? Não adianta reclamar para o bispo, porque o bispo não gerencia a sua criptomoeda, coitado do bispo. Isso significa, Newton, que ao vender seu carro, você não vai aceitar bitcoins, talvez os gibis... Talvez os gibis do Ivo, ou você prefere ouro, dólar, o que é melhor? Eu posso negociar com o Ivo, mas aí eu vou dar dinheiro. Agora, você vê o caso de El Salvador também, é outra coisa, Guilherme. Vê o caso de El Salvador, que sandice, que idiotice. Eu pensei que tinha outros países que tinham presidentes que realmente que não raciocinavam. Mas esse de El Salvador, adotar o Bitcoin como moeda do país... Ô, Ivo, o Newton chamou de pirâmide. A comparação procede? É exatamente isso? É um golpe, no fim das contas? Olha, eu não diria para você que é, em sua essência, um golpe. O que ele está fazendo referência é um golpe. O cara que ele capta dinheiro, pega emprestado, aí ele supostamente aplica e garante o resultado. Isso é um golpe. Isso é uma pirâmide financeira. Agora, o Bitcoin em si, o criptoativo em si, é só uma tecnologia. Que, inclusive, vou fazer aqui uma previsão do futuro, vou dar uma de Nostradamus, e vou dizer para você que no futuro, dinheiro vai ser usando essa tecnologia. Dinheiro mesmo, dinheiro forçado. Eu concordo com você, Ivo, concordo com você. O blockchain é uma tecnologia importante. Veio para ficar. Isso é importante a gente dizer. Agora, da forma como está aí, está muito solto. Tá? Então, eu concordo com o Ivo também, tá, Guilherme? Newton, no próximo bloco, eu gostaria que você nos falasse sobre a decisão do governo chinês de banir as criptomoedas. Outros países começam a fazer restrições, é o caso do Reino Unido. Eu lhe perguntaria se eles enxergam da mesma forma como vocês enxergam. É isso mesmo? Seria uma perda de controle do Estado sobre a economia de certa forma? Seria porque eles enxergam como um golpe? Mas a resposta eu peço que vocês deem logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das bitcoins e do risco que elas podem representar para investidores desavisados e para o próprio Estado Nacional. Os nossos convidados são Ivo Teixeira Gico Júnior, professor e advogado, especialista em contratos e direito econômico, doutor em direito e também em economia. Conversamos também com Newton Marques, professor licenciado da UNB, a Universidade de Brasília, e economista. Newton, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, a China recentemente decidiu banir as criptomoedas da economia do país. Outros países, como o Reino Unido, começam a fazer restrições ao uso das bitcoins. Por quê? Primeiro é o seguinte, está lá na Constituição que compete, a moeda é o monopólio do Estado. Você imagina, Guilherme, e o Ivo também já sabe disso, que deixar concorrer a esse monopólio do Estado, sem haver nenhum tipo de alteração da legislação, isso é muito grave. Por quê? Porque a política monetária é feita através da moeda, que tem o monopólio da criação e distribuição pelo Banco Central. Como é que um Banco Central vai abrir mão, deixar concorrentes participar desse mercado? Então, na hora que ele tiver que agir com política monetária, as criptomoedas trabalham contra. Então, fica sempre desacordo. Então, é preciso ter um maestro, que é o Banco Central, para comandar a política monetária. Então, começar a surgir moedas paralelas, mesmo que sejam moedas digitais. Por isso é que você vê que tem países como o Brasil e mesmo a China e outros estudando a introdução da moeda digital, para permitir, de certa forma, algo que fosse, vamos dizer, híbrido, não é? Algo que não fosse
da política monetária tradicional, mas também não corresse para as criptomoedas. É uma resposta, vamos dizer assim, aos anseios da sociedade. Ivo, por outro lado, em alguns países a criptomoeda tem uma circulação livre. Que países são esses e por que eles agem assim? Bem, veja, como eu falei, o criptoativo, ele não é em si nem bom nem mal, e tudo que a gente pode dizer é que como ele não é moeda, ele não tem curso forçado, então ninguém é obrigado a aceitar. Agora, eu volto a insistir, se o Newton quiser aceitar a minha Bitcoin pelo carro dele, eu acho que ele deveria aceitar, ele está fazendo uma escolha, é uma opção dele. Então, países com tradição mais liberal, por exemplo, Estados Unidos, não vão, por exemplo, neste momento, não tem proibido e tem deixado correr solto. Países mais estruturados e organizados do ponto de vista monetário, como a China e o Reino Unido, têm imposto restrições e a China, no limite, proibiu pura e simplesmente. O nosso sistema monetário é mais estável do que o americano, justamente porque também é mais controlado. Então, o que acontece? Eu não vejo nenhuma razão para o Brasil transformar uma Bitcoin ou alguma coisa do gênero num criptoativo. Como a gente estava discutindo no bloco anterior, a gente vai necessariamente migrar a moeda eletrônica para a tecnologia do blockchain. E, por exemplo, hoje nós fazemos Pix. No futuro, não vai precisar de Pix, eu vou ter o blockchain. O blockchain substitui o Pix porque não preciso mais desse grande mecanismo de troca. Eu tenho um cartório universal chamado blockchain. Ok. Mas o que acontece? As pessoas estão loucas para ganhar dinheiro, como sempre, e tem muita gente não sofisticada, não treinada, não preparada, comprando esses ativos e caindo no conto do vigário de milhares de pessoas. O problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas, os predadores financeiros. E é por causa disso que a China não quis nem perder seu tempo. Já proibiu logo, já está instituindo a sua própria moeda eletrônica, que vai servir à mesma função da moeda não eletrônica, só que vai estar sob o controle do Banco Central. Então, por exemplo, como o Newton disse, no caso de necessidade de uma política monetária, que eu preciso controlar a quantidade de moeda, o Banco Central tem o controle. Eu, particularmente, vejo o Brasil seguindo na exata mesma direção da China. Inclusive, acho que está demorando. Simplesmente proibir as outras formas de criptoativos como negociados livremente e instituir o nosso próprio. Satisfaz todas as necessidades da sociedade, de necessidade de um criptoativo e manter o controle da moeda. No entanto, isso é uma decisão política. Newton, qual é a consequência para os Estados Unidos, por exemplo, de uma possível crise envolvendo as bitcoins? Todo mundo fala em bolha, quer dizer, a valorização excessiva e irreal de um ativo que, na prática, não tem valor. Que riscos correm os Estados Unidos? O Ivo colocou uma coisa muito apropriada. Os Estados Unidos, ele está sempre atrás quando se fala em regulamentação. A crise de 2008, a crise das hipotecas, existiu porque o mercado financeiro não falava com o mercado de capitais. A legislação dos Estados Unidos, a tal da Glass-Steagall Act, não previa com que houvesse uma regulamentação do mercado financeiro e mercado de capitais. Deu a crise das hipotecas, porque aquelas securitização lá das hipotecas foi justamente no mercado de capitais e o mercado financeiro acabava dando liquidez. E o Banco Central só dá liquidez para o mercado financeiro, não dá para o mercado de capitais. Eles tiveram que mudar a lei. Não sei se você lembra disso. Então, você vê como os Estados Unidos fica a reboque. Todas as vezes que tem lavagem de dinheiro, os Estados Unidos fica a reboque. Então, talvez agora, conforme o Ivo colocou, os Estados Unidos vai ficar a reboque para tomar algum tipo de atitude, porque fica mostrando que é um país liberal, mas só que o dólar tem hegemonia no mundo. Então, isso pode fazer com que o dólar perca a hegemonia. Então, ele vai tomar essa medida, mas com atraso. Pode anotar aí, o Guilherme, e Ivo, não precisa que ele saiba, mas Guilherme. Ô, Ivo, que conselhos você daria ao pequeno investidor, aquelas pessoas que se entusiasmaram com a ideia e entraram fundo, já estão com os 2 pés lá? O
que você sugere para essas pessoas? Bem, eu acho que como todo e qualquer investimento, é uma questão mais de sobre o que você quer e o que você está disposto a suportar do que qualquer outra coisa. Você colocou as economias da sua vida em criptoativos, eu sugiro que você repense. Talvez reduzir para 5%, né? Colocar naquela parte que é bem especulativa e fazer um rebalanceamento da sua cesta de investimento. Agora, se você é como um amigo meu que gosta de apostar no poker e acha que esse dinheiro é como apostar no poker, aí aposto que você está sendo feliz. Espero que você ganhe e que você sente na cadeira antes que a música acabe. Né? Muita gente vai ganhar dinheiro, como sempre, como tem a Vista Master, como tem tudo. Mas eu, particularmente, sou um pouco conservador, então eu não gosto de jogar poker, então eu não invisto em criptoativo. Mas, volto a dizer, você pode ter bons resultados. E os seus conselhos, Newton, nesse caso, para esse investidor? Eu também sou que nem o Ivo, eu sou conservador. Então, eu sempre sei de diferenciar, porque as pessoas, você não quer correr risco. Eu falei, os meus riscos são geralmente controlados, quando eu tenho, quando eu posso. Mas da maneira que está vindo assim, tipo um estouro de boiada, um estouro de manada, como as pessoas estão indo atrás por causa das cotações, imagina, o Bitcoin, como ele é sedutor, ele valia $1 lá atrás, sei lá quantos anos atrás, e agora vale 60 mil, 50 e tantos mil, porque volta e meia vai e sobe. Aí você fica assim impressionado com isso. E as outras que eles chamam de altcoin, eles vão agora criando, tem uma família. Qualquer um pode criar, Guilherme, Ivo, Newton, tá certo? É impressionante, você surge como minerador, alguém aceita aquilo que o Ivo, alguém aceita comprar os gibis, a coleção de gibis do Ivo, ou mesmo o carro do Ivo, cria uma altcoin. E aí, se ele achar legal, eu vou passar para frente, ele vai passar para frente. Então, do ponto de vista de que isso é um risco, e eu sempre procuro medir o meu risco. Eu tenho um risco, por exemplo, no mercado de capitais, fundos cambiais, mas é um risco que eu vejo que tem regulamentação agora. Eu arriscar em como eles chamam, né, que esses fundos aí, né, que são referenciados com criptomoedas, quem é que está regulamentando? É o mercado. Quer dizer, então, eu preciso sentar da minha cadeirinha aqui e quando a música parar, eu estou sentado. Agora, se você quiser ficar em pé esperando que a música um dia vai acabar ou não vai acabar essa música, vai continuar tocando, então arrisca. Mas não é recomendação que eu dou para ninguém. Tanto é que esses colegas meus que se meteram com o farol dos bitcoins, eu falava, mas ele falou, agora nós estamos presos. Então, ele já chamou gente. Teve um colega que botou dinheiro antes deles quebrar R$100 mil. Aí, hoje em dia, coitado, o cara anda com problemas realmente depressivos. Então, eu não recomendo, Guilherme, porque não tem regulamentação. A questão fundamental é porque não tem regulamentação. E não adianta reclamar o bispo. Ivo, há pouco você disse que o Brasil possivelmente vai seguir o caminho da China e proibir a circulação de bitcoins simplesmente. Quem é que teria que tomar essa atitude? É o Banco Central, numa canetada, ou isso tem que ter legislação? Como é que se resolve isso? Bem, essa é uma questão muito interessante. E eu confesso que não está claro para mim se o Banco Central poderia proibir o criptoativo. Mas o Banco Central tem competência para proibir que as instituições financeiras trabalhem com criptoativo e ele tem competência para exigir certas regulações, certos cuidados adicionais para que permitam que alguém possa investir em criptoativos. Mas eu não acho que o Banco Central tem competência para proibir a existência do criptoativo. Só que se você tira do sistema financeiro, ninguém mais vai querer usar. E aí você destruiu um valor do criptoativo. Então, ainda que o Banco Central não tenha competência para proibir a existência e o uso do criptoativo, que não precisa de sanção estatal, a sua retirada formal do mercado financeiro, na minha opinião, destrói o seu principal valor. Concordo com isso, Guilherme. Eu acho o seguinte, o Conselho Monetário Nacional é ele que, através das resoluções, ele pode fazer com base na 4.595. Agora, ele pode proibir. Agora, não quer dizer proibir, que eu digo assim, fundos de investimento não vão aceitar criptomoeda.
Aí a CVM vai lá e regulamenta, entendeu? O mercado financeiro vai poder aceitar também nos fundos de investimento, enfim. Se pegar o que compete ao Banco Central e a CVM e o Conselho Monetário Nacional aprovar, ele não está proibindo, mas ele não permite. É engraçado, né? Como é que é a legislação. Você que é do direito, né, Ivo, diz o seguinte: o direito, né, se você não autoriza, ele não pode. Agora, se você não proíbe, no caso do setor privado, você pode tudo. Então, se você proibir, dizer não pode colocar em carteira criptomoedas, pronto. É a forma. Você não está dizendo, você não vai poder desenvolver. Mas eles vão colocar onde, Ivo? Eles não têm um espaço. Agora, vão ficar enganando, infelizmente, aí tem a questão da economia popular. Tem que ter cuidado, que é que nem os factories, que nem é você ter atividades fora, né, os agiotas que estão circulando. Você não pode também chegar e deixar isso daí, porque senão é um problema para a sociedade. Aí o Ministério Público, eu acho que deve entrar aí, dando com paulada à torta e direita, né? Não sei. Aí eu já entrei numa seara que é do Ivo. Ivo, queria lhe ouvir sobre isso, então. Na verdade, o que eu acho? Bem, primeiro eu preciso dizer, eu sou libertário, então eu acho que se você quer fazer alguma coisa, seja feliz. Quanto mais livre você for, eu acho melhor. Só que eu acho que não deveria ser permitido ser feito isso pelo sistema financeiro. Agora, se os jogadores de RPG de Brasília querem criar uma moeda eletrônica de um jogo, sei lá, Counter-Strike, algum desses jogos que as crianças estão jogando, tudo tem moeda eletrônica, e eles dão valor para aquilo, é problema deles. O problema é que quando a gente começa a colocar os investimentos das pessoas, a vida das pessoas, e isso começa a ser vendido como algo bom, como algo com baixo risco, você acaba gerando um prejuízo, um impacto social maior do que os ganhos que nós oferimos com a liberdade. Então, obviamente, a minha posição como eu sou libertário, não acho que deveríamos proibir, muito pelo contrário, mas eu acho que nós não deveríamos permitir pelos canais institucionais do sistema financeiro. Deixa as pessoas privadas quererem fazer isso. E quem for lidar com isso deveria ter uma qualificação maior, um treino maior, como tem um monte de produtos financeiros que só investidores qualificados têm acesso. Por quê? Porque são muito complexos, muito arriscados para uma pessoa que não sabe onde está se metendo. Quer saltar de paraquedas? Pode saltar. Casos derivativos, né? As pessoas não sabem e às vezes querem se meter nos derivativos. Então, mas está aí, o derivativo tem regulamentação. E eu agradeço, portanto, a participação de Ivo Teixeira Gico Júnior, professor e advogado, especialista em contratos e direito econômico, doutor em direito e também em economia. E agradeço também a Newton Marques, economista e professor licenciado da UNB, a Universidade de Brasília. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.